Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, por tudo que faz por nós. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que foi, que é e que há de vir. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. O bom pastor, o Pai amado, o Deus querido, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é bom. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, ó Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado porque temos saúde. Obrigado porque temos uma casa. Obrigado porque temos família. Obrigado, Senhor, porque temos trabalho. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo. Até nos pequenos detalhes que nem imaginamos, o Senhor está agindo. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor já fez. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e mesmo assim deixou sua glória e veio habitar entre nós. Obrigado, Jesus, por ter vivido a nossa vida e por ter morrido a nossa morte. Louvado e exaltado seja teu nome. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz levou os nossos pecados. E naquele momento onde experimentou a separação do Pai, nos colocou na presença do Pai. Louvado seja teu nome, Pai, para todos sempre. Obrigado, Jesus, porque ressuscitou, venceu a morte e assim pode nos dar também vida eterna ao seu lado, como filhos teus. Louvado e exaltado e engrandecido seja o Senhor para todos sempre. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, venha ministrar aos nossos corações, que possamos estar cheios da tua presença, que esta palavra, ó Deus, venha falar verdadeiramente aos nossos corações. Espírito Santo, revela-nos o que está oculto e que não seja apenas uma leitura, mas um aprendizado para a nossa vida. Que possamos compreender tudo que o Senhor tem para falar para nós, para a honra e para a glória do teu nome, para o louvor do teu santo nome. Espírito Santo, te clamo também nesta manhã, derrama sobre nós os teus dons, conforme tua vontade e conforme o teu querer. Mas como precisamos, Senhor, dos teus dons para esses dias, dons de sabedoria, conhecimento e principalmente o dom de discernimento de espíritos. E como também precisamos do dom do amor e da fé, para que não sejamos enganados, mas sim que reconheçamos a voz do Messias, que reconheceremos verdadeiramente a tua palavra, que ficaremos firmes na tua palavra, mesmo qualquer outro vento de doutrina soprando ao contrário. Abra os nossos olhos, dai-nos poder, dai-nos sabedoria para viver esses dias, Pai,
para a honra e glória do teu santo nome, para louvor do teu nome, Pai. Também te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui. O Senhor sabe, Deus, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor sabe aonde dói. E o Senhor sabe também aonde sonhamos chegar, Pai. Que os nossos sonhos comecem a ser seus sonhos, Pai. Que a gente comece a sonhar e a viver uma vida conforme a tua vontade e o teu querer. Que a gente possa viver somente para ti e por ti, Senhor. Derrama, Senhor, tuas bênçãos sobre nossas vidas, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Derrama também da sua cura, da sua transformação, do seu consolo, da sua paz. Que possamos ter uma vida totalmente entregue a ti, Senhor. E quando qualquer dor, qualquer luta, qualquer enfermidade venha, a gente possa ser revestido do teu poder e cheios do teu espírito para que possamos passar por isso glorificando o seu nome. E não perguntando por quê, mas sim perguntando para quê. O que devo fazer? Que caminho devo seguir? Obrigado pelas provações, Pai, porque as provações nos faz filhos maduros. Obrigado, Senhor, pelas provas, porque elas nos faz crescer, nos faz adquirir sabedoria. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Obrigado também, Senhor, pelos momentos de bonança, pelos momentos de paz, que nos traz alegria e nos traz conforto. Louvado e exaltado seja teu nome, porque em todos os momentos de nossa vida, seja nos momentos em que tudo falta, seja nos momentos de dores e tribulações, ou seja no momento de bonança, onde a mesa é farta, nós temos a certeza de que o Senhor é conosco. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Guarda-nos, Senhor, de tudo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa nossos olhos, as nossas línguas, os nossos desejos. Tem misericórdia, Pai, do nosso ser que é maligno, Pai, que muitas vezes deseja o mal do próximo, que muitas vezes tem uma capa de bondade, mas sempre tem algo desejando, Pai. Se não fosse a sua graça e a sua misericórdia, não teria como sermos perdoados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa iniquidade. Perdoa, Senhor, a nossa maldade. Perdoa, Senhor, a nossa cobiça. Perdoa, Pai, os nossos olhos e bocas, a nossa língua que muitas vezes não controlamos. Mas como o Senhor mesmo disse, às vezes não precisamos nem fazer ou falar, só de desejar em nossos corações já estamos pecando. Só de passar pela nossa mente já estamos pecando. Obrigado, Jesus, pela sua graça redentora. Obrigado, Jesus, porque sem ela não teríamos a menor chance de escapar da sua ira. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Senhor, guarda-nos, Pai, e livra-nos de todo mal. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, de nossas casas, de nossa família, que possamos estar sempre protegidos e cheios do Teu Espírito, e que possamos realmente, Pai, ter discernimento das coisas, que possamos estar atentos, possamos ter conhecimento das coisas que estão acontecendo e daquelas que estão por vir. Se dias difíceis estão por vir, Pai, que estejamos cheios do Teu Espírito e revestidos da Tua armadura, para a honra e glória do Teu santo nome, para que possamos ter todo o poder e autoridade para pregar o Seu Evangelho,
mesmo em tempos difíceis, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Te peço pela nossa nação, desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o teu povo. Traga, Senhor, realmente este avivamento que o Senhor tem profetizado sobre nossa nação, mas que a tua igreja desperte para uma vida de oração, para uma vida de clamor, para uma vida na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Tem misericórdia dessa nação, Pai. Perdoa os pecados do teu povo. Perdoa os pecados, Senhor, desta nação. Uma nação idólatra, uma nação iníqua, uma nação que adora a carne, uma nação que tem colocado o eu na frente de Deus. Tem misericórdia, Pai, até de pessoas que se dizem cristãs, mas têm buscado outros deuses além de ti, Senhor. Pessoas que se dizem cristãs, mas não conhecem a Cristo. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Aumente, Senhor, consideravelmente o desejo e a vontade de ler as suas palavras, Pai. De ler a Escritura, mas não ficar só por cima da leitura de um livro, uma leitura superficial, mas parar e estudar e tentar compreender a sua palavra. Como o conheceremos se a gente não tem o menor interesse de estar contigo? Tem misericórdia do teu povo, Pai. Desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta o teu povo. Começa pela nossa nação, para que ao haver esse despertar, Senhor, haja um avivamento e que este avivamento possa tocar e transformar o mundo inteiro. E que não seja apenas um momento, mas que seja até a sua volta, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, Pai. Traga paz para Jerusalém. Traga paz, Senhor, para o Oriente Médio. Que aquele povo reconheça Yeshua como o Messias. Que a plenitude do Senhor seja sobre aquele povo. Que as nações possam reconhecer que há um Deus todo-poderoso sobre Israel. Age, Senhor, com o seu sobrenatural sobre aquele lugar, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Enxerte-os, Senhor, de volta na figueira. Revele-se, Senhor, a eles novamente. Comece, Senhor, a quebrantar aqueles corações. Comece, Senhor, a tirar a máscara que colocaram em ti, para que eles possam verdadeiramente te reconhecer. Abra, Senhor, olhos e mentes e corações do povo do Oriente Médio, e que eles reconheçam ao Senhor como Messias. E que assim, Senhor, todas as portas fechadas, todos aqueles lugares onde já há perseguição, que o Senhor esteja se manifestando nestes lugares, que o Senhor esteja agindo como um sobrenatural, que as pessoas possam voltar a ter sonhos e que esses sonhos voltem a revelar Cristo sobre a vida delas. Que a gente também, Senhor, uma igreja totalmente racional, volte a viver o espiritual. E que a igreja que muitas vezes se acha tão espiritual, volte para o racional. Que haja um equilíbrio, Senhor. Que haja um equilíbrio, mas que as pessoas possam entender que há um mover do Espírito Santo, mas que para isso também é necessário há um estudo da tua palavra, haver um conhecimento da história da tua igreja. Louvado seja teu nome, Pai.
Exaltado seja o Senhor hoje e sempre. Que tudo que façamos, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Rose, Beth, Vanderlei. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, passaram bem o final de semana? Graças a Deus. Muito bem. Muito bom. Vamos lá, então. A gente está lendo então o livro de Gênesis, a gente está finalizando o livro de Gênesis. Então, a gente já aprendeu muita coisa, estudou muita coisa e é maravilhoso a gente ver o agir de Deus desde o princípio. Desde o princípio, a gente vê a presença de Deus manifesta em Jesus agindo no meio do seu povo. Quantas vezes a gente, por não estudar, ou muitas vezes por só passar os olhos, a gente não reconhece a Jesus no Antigo Testamento. A gente não vê o agir do próprio Cristo no Antigo Testamento. Mas muitas vezes, e outra, é algo que a gente precisa entender, Jesus é Deus. Então, muitas vezes, quando a gente vê falar sobre Senhor, sobre o Senhor agindo, sobre o Senhor falando com os seus profetas, já é a manifestação de Jesus agindo no meio do seu povo. A gente também consegue discernir, agora não vai sair. A gente consegue entender, compreender, prestando bem atenção, quando também é o Deus Pai fazendo e agindo. Então a gente consegue ver Jesus desde o princípio, agindo, se manifestando e estando no meio do seu povo. Assim como ele esteve várias vezes com Abraão, falando com Abraão, se manifestando no meio de Abraão, assim como ele veio e falou ali com Noé, assim como ele veio e falou com Adão no jardim, assim como ele também veio e separou todo aquele povo na torre ali, na torre de Babel ali, quando Nimrod estava tentando construir uma nação forte, muitas vezes com medo até de outro dilúvio. Por isso que eles queriam construir uma torre tão alta, chegar perto de Deus de novo. A gente vê assim Deus se manifestando na presença ali quando Abraão obedece ao Senhor e vai sacrificar ao seu filho. E a gente vê então a manifestação do Espírito do Senhor, a gente vê Deus presente ali, e como a gente vê também ali uma sombra, né? Uma tipologia do que iria acontecer no futuro com Jesus. E a gente vê então ali o Senhor também presente na vida de Isaac. Imagina que experiência que Isaac teve quando ele se entregou ao Senhor e viu Jesus então ali se falando, não, eu entendi, Abraão, seu coração é meu, não precisa sacrificar seu filho, ali está o cordeiro. E aí então Isaac, que provavelmente ouvia as histórias de seu pai, pôde viver a história de seu pai. E Isaac com certeza deve ter passado isso para seus filhos, assim como Abraão também deve ter contado essas histórias aos seus netos. E aí então a gente tem Jacó vivendo isso também. Quando Jacó ali ele encontra, através de uma visão e de um sonho, uma porta para o céu, uma passagem aonde ele vê o próprio Cristo de novo falando que estaria com ele, que seria com ele aonde quer que ele estivesse, e que o abençoaria e que o traria de volta. E ali a gente vê então a presença de anjos subindo e descendo escadas, e a gente vê então Jacó sendo abençoado pelo Senhor, assim como a gente vê Jacó de novo tendo a presença do Senhor quando ele luta com o Senhor.
Então ele tem uma luta pela sua bênção, pela sua transformação, e naquele momento ali, a sua identidade é transformada. É como se Jacó fosse perdoado por todos os erros que tinha cometido. E ali um novo homem é transformado, então Jacó recebe o nome ali de Israel. Uma nova identidade para um povo que virá de Jacó. E ali então a gente começa a ver a história então de José também, que Deus o revelou coisas maravilhosas através de um sonho. Mas por sua falta de maturidade, então José revelou esses sonhos de tal maneira que seus irmãos e até seu pai ficaram preocupados com esse sonho. E os seus irmãos ainda mais com inveja, por José ser o filhinho do papai, aquele que não trabalhava, ficava na tenda ali, seu pai cuidando dele, de Benjamim o tempo todo. Benjamim ainda uma criança, mas José já com idade de ir para o campo, mas não ia. E a gente percebe na história também, além de ser um filho do papai, era aquele que o pai usava para perguntar o que os irmãos estavam fazendo. E a gente sabe como isso causa intriga entre os irmãos. Então a gente tem José sendo vendido para o Egito, e Deus trabalhando na vida dele como um bom administrador, um bom governador, tanto na fartura, né, quando ele tinha tudo ali dentro da casa de Potifar, mas chega o tempo certo, ele precisa sair dali, então uma situação é causada ali, e ele acaba sendo preso, e ali dentro da prisão, então, no momento assim de dificuldade, de luta, ele também aprende a administrar. E isso traz maturidade para José, para ele interpretar sonhos, revelar sonhos para o faraó, o sonho do faraó, e assim se tornar governador do Egito. E assim salvar não só o Egito, mas toda Canaã. E aí a gente vai chegando já para o final, quando José volta a reconhecer, então, seus irmãos, porque seus irmãos são obrigados a sair de Canaã para buscar alimento no Egito, depois de 2 anos de fome. Então a gente vê ali José reconhecendo seus irmãos, mas seus irmãos não o reconhecendo, porque José estava literalmente vestido com roupas egípcias. E a gente trouxe também isso como um tipo para Jesus, que hoje está totalmente vestido com roupas romanas, roupas das primeiras igrejas, né? Dos primeiros concílios criados, que acabou transformando Jesus em europeu, acabou transformando Jesus em um personagem romano. Até algumas culturas, algumas festas que celebramos são, se a gente for estudar profundamente, elas são pagãs. Elas não têm nada a ver com a cultura da onde Jesus realmente veio. E aí a gente começa então a ver nessa ideia de Jesus e José, José se revelando, tentando conhecer os seus irmãos e se revelando aos seus irmãos. Algo que acredito que Jesus também fará com os seus irmãos, que são o povo, são os israelitas, né? O povo judeu de hoje, que Jesus vai precisar de novo, então, tirar essa capa, essa roupa romana e mostrar aos judeus que ele era também um judeu, ele também era um israelita. E isso é bem interessante, porque isso faz parte do processo de quebrantamento. Se a gente lê lá em Ezequiel, o Senhor fala assim: por um tempo eu encobri a minha face deles, para que eles não me reconhecessem. E a gente vê em Romanos também Paulo falando que foi o próprio Senhor que endureceu o coração dos judeus, para que eles não o reconhecessem. Então, esse processo de se revelar e esse processo de quebrantamento do coração é necessário e está nas Escrituras, e é algo que vai acontecer. E não é algo que a igreja vai fazer. Porque se a gente parar para pensar, a igreja ela não consegue, em sua plenitude, pregar para o povo israelita, nem para o povo judeu.
por muitas vezes por falta de conhecimento e por falta de sabedoria. Então, o próprio judeu vai pregar para os judeus, como a gente vê lá em Apocalipse, os 144.000, assim como os judeus messiânicos já têm feito isso, e acredito que de forma sobrenatural, como já tem acontecido, vai acontecer também do Senhor Jesus mesmo se revelar ao seu povo. E então a gente verá toda a plenitude, não só da igreja gentílica, mas toda a plenitude também do povo judeu. E no final, essa ideia de separação não existindo e a gente ser todos sacerdotes reais do Senhor. E então a gente vê Jacó voltando para a história, indo para o Egito e ali ficando por 17 anos. E a gente viu sexta-feira, então, Jacó chamando José e seus 2 filhos, e ali José recebe a bênção da primogenitura, que seria de Rúben, mas Rúben comete erros, a gente vai descobrir aqui, então ele derrama sobre José sem os outros irmãos saberem. E essa bênção ela é dobrada de tal maneira que ela é derramada sobre Efraim e sobre Manassés. Então a bênção de José ela é derramada sobre Efraim e Manassés. Então aí a gente termina a história com essas bênçãos, a história com Jacó abençoando os netos e seu filho, e a gente vai iniciar então o capítulo 49 de Gênesis, que tem o título por Jacó abençoa seus filhos. Então vamos lá para a leitura. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Então, olha só que legal. O que Jacó vai fazer, ele não vai só derramar a bênção, mas a bênção dele é uma profecia. Ele não vai que você seja abençoado e multiplique e tal. Não. A bênção que ele vai dar sobre cada filho, ela vai se tornar também uma profecia sobre os dias que virão, sobre as coisas que acontecerão, não só com os filhos, mas também com o seu povo, com a sua descendência, com aqueles que virão deles. Versículo 2. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. É muito louco isso, cara. Reúnem-se então os filhos de Jacó. São os filhos do Jacó. Mas agora quem vai falar é o seu pai, Israel. Aquele que teve sua identidade transformada, aquele que foi abençoado por Deus, e vou derramar a minha bênção sobre as nações. Agora quem está falando com vocês é para as nações, para toda a sua descendência. Versículo 3. Rúben, então ele começa pelo filho mais velho. Você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal de meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior. Então ele começa engrandecendo Rúben, mostrando quem ele é e quem ele poderia ser, mas já não é superior. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então ele coloca a bênção sobre Rúben, mas coloca, olha, infelizmente a bênção dobrada de primogênito você não terá, porque você me desonrou. E mal sabia Rúben que essa bênção já tinha sido dada a José. Vamos continuar. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência.
que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque a sua ira mataram homens, e seu bel prazer alejaram bois, cortando-lhes o tendão. Então Jacó está lembrando de Simeão e Levi, do que eles fizeram com o povo de Siquém. E provavelmente quando ele fala aqui sobre alejaram bois, ele está falando até da própria da circuncisão que foi causada ao povo de Siquém, para que facilmente eles pudessem matar aquele povo. Pode ser uma simbologia disso. Agora eu vou trazer algo para vocês que está no meu coração, não está na Bíblia, tá? Mas é algo que eu fiquei pensando e meditando sobre isso. Simeão e Levi estão sempre junto e sempre é contado sobre eles. E quando a gente começa a pensar aí sobre os nascimentos dos filhos de Jacó, a gente fala, cara, é muita gente nascendo em muito pouco tempo. Se a gente começa a pensar em tempo. E quando Jacó traz aqui Simeão e Levi são irmãos, cara, todos eles são irmãos. E traz eles dois juntos. E a gente sabe hoje, geneticamente, que quem é nascido, quem tem como eu vou colocar? A ideia de gêmeos é genético. Então, geralmente, quem nunca teve gêmeos na família é muito difícil de ter, não é impossível, mas é muito menos provável. Mas quem tem gêmeos na família tem chances muito maiores de também ter gêmeos. A Bíblia não traz, tá? Isso que eu estou colocando da minha cabeça, eu estou pensando, e isso pode ser interessante. Não faz diferença nenhuma, mas Simeão e Levi poderiam ser gêmeos. A Bíblia não é contra, não fala em nenhum momento que a Leia esperou mais 9 meses ou 1 ano e nasceu então Levi. Não, o nascimento dos 4 ali é um atrás do outro. E a gente não sabe como. Mas quando Jacó traz os dois juntos e a gente vê as coisas acontecendo com os dois juntos, a gente pode ter, não estou dando certeza, mas eles poderiam sim ser gêmeos. Pode falar, Beth. Tem que abrir o microfone, Beth. Eita, faz hora que eu tô falando. Eu falei, por que eu tô falando? O Ed não para um pouco. Aí eu levantei a mão e continuo falando. Abriu o microfone, eu não sei o que você está falando. Verdade. Nesse capítulo aqui, Jacó dá a bênção em forma de poesias, né? E muitas vezes nós não vamos compreender. Não vamos compreender, porque tem muita comparações enigmáticas, né, que foram usadas, tal. E assim, eu acho, né, eu penso que a gente nem tem coisas que a gente também fica buscando entender, você lê, aí sempre pedir para o Espírito Santo revelar, porque senão a gente vai ter umas interpretações diferentes do que Moisés quis passar, do que Deus quis passar para nós, né? Então, mas se a gente só fazer uma leitura, a gente nunca vai ter interpretação. Não, sim, com certeza. E aqui nós vamos ver que, desde o início, pelas práticas humanas, né, o primogênito sempre era o herdeiro da bênção, do nome da família, das propriedades, porções dobradas do que vinha do pai, né? Sempre foi assim. Mas Deus, ele sempre reverteu isso. Toda vez que tinha passagem de herdeiro, ele abençoou Isaac, não Ismael. Ismael era o primogênito. Abençoou Jacó e não Esaú. Esaú era o primogênito. Abençoou José, não Rúben, né? Vai abençoar Judá e não Simeão, que era o primogênito, que era o que dá, que era o Simeão já era o nono da sucessão e tinha todo o direito. E agora é Efraim e não Manassés, que é o mais velho. Eu penso que o tempo todo Deus está querendo dizer que ele não age conforme os ritos, as convenções, os planos, os costumes humanos. Deus, ele é soberano.
Ele estabeleceu as regras, os costumes, as práticas, a maneira dos povos andarem e viverem. Por isso, algumas pessoas ficam confusas de Deus mudar as suas próprias regras. Deus não se sujeita a nenhuma regra. Então, ele estabelece a verdade, estabelece a maneira como as coisas acontecem. E quando queremos entender Deus a partir das perspectivas humanas, nós vamos ficar confusos. Mas ele diz através do profeta Isaías: os meus planos, os meus caminhos são muito mais altos do que os caminhos de vocês. Então, por isso a Bíblia nos chama a fé, a ter fé, né? Ali no versículo 1, quando ele fala ali no finalzinho: ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Ele já está, é uma expressão hebraica que significa os últimos dias. No sentido escatológico, tem a ver não somente com o futuro dos filhos, também com o nosso futuro, o futuro no plano de Deus. É muito interessante essa parte, né? Sim. E ali, quando ele reúne os filhos de Jacó, né? Ouçam, diz Israel, pai de vocês, deve ter acontecido na sequência dos acontecimentos, né, da bênção que lembramos, ele já estava idoso, como ele fala assim, você não está vendo, deve ter sido coisa da idade, né, eu já via pouco, ele já estava idoso, 147 anos, né, não enxergava direito, estava doente, e acho que eu estou falando muito, já era para ter parado, tá bom. Mas é interessante quando você diz sobre interpretação, tudo que a gente lê aqui, se você for buscar, são coisas que acontecem no futuro. Tudo quando Moisés escreve isso e dá essa bênção de Jacó, como você disse, de maneira de poesia, a gente, se você começar a buscar e a estudar, todas essas coisas vão acontecer com eles no futuro. Então a gente também tem que tentar não só fazer uma leitura, mas tentar buscar o que está acontecendo. Por exemplo, igual a gente viu aqui, por que Simeão e Levi, por que Jacó fala sobre isso sobre eles? Por causa do que eles fizeram. Porque Não, Rubem compreendo com você que você tem que buscar e estudar. Porém, tem coisas que não tem como você buscar e estudar, que são coisas que você vai saber mesmo no futuro. Que o negócio é que a gente já está no futuro. É o Espírito Santo que vai nos revelar, é mais para frente, quando nos encontrarmos, tirar as dúvidas que eu, né? Aí você já está querendo receber a coroa antes da hora, né? Então tem coisas que são mesmo enigmáticas. Mas tem muita coisa que a gente pode buscar interpretação e revelação, porque já está na Bíblia, porque quando você começa a estudar, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sim. E às vezes a gente, por não querer buscar, a gente acaba ficando nessa. Não, Deus vai me falar no futuro. Não, Deus já está te falando. Vamos continuar. Versículo 7. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Olha que interessante. Vamos lá de novo. História. A tribo de Simeão, vamos começar por ela, que é o mais velho. A tribo de Simeão, durante a história, eles têm a sua terra, certo? Quando é separado lá na frente. Mas eles começam a povoar outras cidades que chegam a um ponto que eles são tomados, isso é história, tá? Eles são tomados e eles se espalham de tal maneira que a tribo some e ela fica dentro da tribo de Judá. Porque as cidades começam a ser espalhadas demais ali. Isso é história, tá? Então aqui Jacó já estava prevendo que eles iam ser... como está aqui? Seriam divididos pela terra e dispersados por toda a terra. Então Simeão acaba sendo então dispersado pela terra de Judá.
a gente vê ali, então, há pessoas da tribo de Simeão, dentro da tribo de Judá, depois de toda aquela guerra que acontece lá em Reis, mas que são considerados Judá porque eles se espalharam muito. Assim também como a tribo de Levi. Que a tribo de Levi, o que eles viram então lá no futuro? Eles viram os levitas, correto? E os levitas não têm terra. Os levitas, eles são espalhados por todas as nações. Então, tecnicamente, tem levita em todas as cidades. Eles não ficavam só no tabernáculo, eles ficavam em várias cidades. Então, ó, a profecia de Jacó sobre Simeão e Levi, que eles seriam dispersados em toda a terra de Israel. Então, eles não teriam, Simeão até começa a ter, mas eles também acabam se espalhando por toda a terra, e Levi também, por ser levita, se espalha por toda a terra. Então, quando há aquela separação entre Israel e Judá, a gente tem levitas em Israel e a gente tem levitas em Judá. E quando Israel some e fica Judá, e quando Judá volta também, e se você parar até hoje a descendentes de levitas existem, mas não é um povo que tem terra, acaba não sendo tão nomeado, tão contado assim. Versículo 8, Judá. Seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Você percebe que agora a bênção de Judá ela é mais longa, né? Mais extensa, né? E a bênção de Judá, você tem que pensar em Jesus. É. A bênção de Judá é totalmente messiânica. Sim. Tem a ver com Jesus, tem a ver com o filho que virá, tem a ver com o Messias que salvará a todos. Leão de Judá. É isso aí. Vamos lá, de novo, 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Então, tipo assim, quem é digno de ser louvado é só o Senhor. Então, vamos lá. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é o leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta. Caraca. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa que tem a coragem de acordá-lo. Aqui dá para ver Apocalipse 5:5, né? Apocalipse 5:5, ele vai falar que então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E olha que interessante, né? Quando ele fala assim, depois de matar a presa. Então Jesus virá para vencer lá no final já, né? Vamos para a escatologia. E sentar-se como um leão. Sentar-se como um rei. Depois de vencer a presa, que é a maldade que a gente enfrenta até hoje. O cetro, versículo 10, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Lembra que lá também fala que ele regerá o reino com um cetro de ferro, até que venha aquele a quem ele pertence. E a eles, as nações... Na minha versão, no 10, fala, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés. Aqui tem até o que vem em Siló. Aqui tem um comentário que também em hebraico significa de entre os seus pés, quando fala de descendentes. Em hebraico, seus pés é órgãos genitais, é isso? Não entendi. Em hebraico, entre seus pés, ele significa órgãos digitais. Não tenho isso aqui, Beth. Essa parte eu não aprendi, não. São possíveis que pertencem. Entre os pés, como se fosse entre as pernas, como se fosse entre as pernas,
É isso mesmo. Sendo que a descendência dele. Por onde vem a descendência, os órgãos digitais, isso mesmo. Pode ser interessante. Uhum. Romário tá acordado, não acredito nisso. Passou aqui por mim, eu falando. Não, como aqui só tem adulto, vou falar e falar. Ele segurou a parte, falou, entre os seus pés, aqui que vem a descendência. Eu falei, seu Mário. Bom, pelo menos eu compreendi. E a eles as nações obedecerão. Versículo 11. Ele amarrará seu jumento em uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Caraca, cara. É muito sobre Jesus. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. E mais branco que o leite. Aí a gente acaba a bênção de Judá. Versículo 13. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Sua fronteira se estenderá até Sidom. Então ele já dá uma bênção para Zebulon, falando aonde ele vai morar. E realmente, a terra que Zebulon habita é a nação mais propícia para trabalhar com navios. Então, mas ali, você vendo assim, parece que ele mora na praia, né? E não é. Não, não é. Não é, porque ali tem uma rota de comércio que tem que passar por ele, né? Sim. Ele é privilegiado nessa área, né? De Sim. todas as tribos, ele é a tribo mais privilegiada nessa situação de navegação, né? Porque quando atravessa, liga a costa do Mediterrâneo, né? Atravessa até para chegar até Canaã, tinha que passar Sim. exatamente pela tribo de Zebulon. E é interessante que lá em Juízes, quando... Ai, quem que é que chama a mulher lá que é juíza? Como que é o nome dela? Débora. Quando Débora chama, e uma das desculpas de Zebulon é porque ele estava preocupado com seus navios. Bem interessante. É uma das tribos que não vai ajudar Débora, né? 14. Issacar é um jumento forte. Ó, aqui tem que lembrar que não é nome pejorativo, tá? Como assim? Jumento. É um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito de seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costa seu cavaleiro. O Senhor o espera. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Que interessante. A família de Dan, se vocês forem lembrar, se eu não me engano, Sansão é da tribo de Dan. E logo depois da história de Sansão, tem a história de... Ai, como que é o nome daquele cara? Mica. Tem a história de Mica. E na história de Mica, isso lá em Juízes, a gente vê a tribo de Dan, ela é uma tribo pequena, e ela fica ali encostado no oceano, no mar ali. E é a tribo que está mais perto dos filisteus. E quando eu estava estudando Juízes, os filisteus começaram a invadir o território de Dan. E Dan, por ser pequeno,
a gente vê ali, então, por causa da briga de Sansão, então, mas Sansão acaba indo para outro lugar, né? Sansão não fica em Dan, ele acaba indo para ajudar. Mas ali, por ser pequeno, a tribo de Dan, depois de Sansão, eles resolvem mudar de território. Só Lembra? que, assim, apesar de ser pequeno, faz um grande estrago, né? Sim, E mas ali eles ele eram... fala como uma serpente, ela é pequena, mas ela mata. Mas olha só por quê. Olha que interessante. Eles saíram do seu território e eles passaram destruindo cidades do seu próprio povo. Lembra o que eles fazem com Mica? Lembra o que eles fazem com uma cidade mais para frente? Eles catam um profeta, um levita e levam como sacerdote. E eles avançam e vão para uma cidade. Agora não vou lembrar na onde que fica, mas é uma cidade de uma tribo irmã. Vai com Deus, meu irmão. Tenha um ótimo dia. É ótimo. Deus Ele vai para uma abençoe. cidade de uma tribo irmã aonde não há guarnição, aonde não há soldados. E ali a tribo de Dan destrói todo aquele povo ali e toma posse daquela cidade. Então eles saem ali do território mais ou menos de Gaza ali, né, da onde ficavam os filisteus, e vai para o outro lado. Lá mais ou menos onde ficava ali Manassés, lá para a parte mais alta, né? E todo esse processo levando 600 homens, lembra da história? Em Juízes. Então aqui a gente vê, ele é uma víbora, ele é uma serpente, ele vai ferindo até os seus irmãos. Para poder o quê? Para poder sobreviver. Por que a víbora fere? Ela não tem prazer, vou sair mordendo todo mundo. Não. A serpente, ela morde quando ela é atacada. É uma defesa dela. Então ali, eles acabaram causando esse transtorno ali, mas para a própria sobrevivência de seu povo. Vamos para Gade, versículo 19. Mas aí ele faz, Moisés faz uma oração, né? Tua Sim, salvação espero, ó Senhor, né? Tinha Jacó. muito conflito ali na sua geração, mas ele tinha esperança no Senhor, né? Gade. Será atacado por um bando, mas é ele que atacará e o perseguirá. A mesa, a mesa de Asser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali. Você não falou de Gade. Falei, Gade é semelhante a ataque, né? falei. É que eu não fiquei, como Ah, fala, tá. detalhando cada um, né? Senão... Versículo 21. Naftali. Você viu aqui, ó? Deixa eu falar uma coisinha aqui do Gade. Aqui, achei muito interessante. Parece assim, o jogo e Gade é atacado por atacantes. Que lhes atacará a retaguarda. Então, aqui, olha, são 4 palavras que rimam, e no hebraico o sentido disso ninguém sabe. Talvez porque Gade ficou do lado do oriente do Rio Jordão, fazendo a fronteira com os amonitas e os moabitas, né? E os outros povos, e se algum povo aqui quisesse invadir pelo lado direito do Rio Jordão, primeiro tinha que passar por Gade. Pode ser isso também, né? Interessante. Eu não tenho, tô abrindo o mapa. Gade será atacado por guerrilheiro, mas eles lhes atacará a retaguarda. Vou ver se eu vejo um mapa aqui para eu ter uma ideia, porque de cabeça assim eu não lembro onde que fica cada povo. Gade. Gade agora vendo aqui eu começo a ter uma ideia. Gade é um dos povos mais atacados, né? Se a gente pegar ali Tem como mostrar? Tem como mostrar? se a gente pegar ali Juízes, Juízes a gente vê Gade ali bastante guerra, né, ali contra os amonitas, né? E os moabitas. Deixa eu abrir aqui. Então a gente tem Gade aqui, né? Você está muito pequeno.
Mexe onde está Gade pra gente ver. Gade está aqui, ó. Ah, tá. Então a gente tem Gade. Lembrando que aqui parece grande, mas lembra que isso aqui é tudo pequenininho, né? Uhum. Isso é quase um bairro. Então a gente tem Gade aqui. Se eu não me engano, posso estar bem errado, mas é Gade que vem o Gideão, não é? A guerra de Gideão é por aqui, não é? É por essa região. Não tenho certeza. Eu tinha um mapa que tinha todas as batalhas de juízes. Agora Ele está aí fazendo fronteira com os amonitas e moabitas? ó, mas olha que interessante contra os amonitas. Uhum. Moabitas estão aqui embaixo. Uhum. Mas olha que interessante sobre o que eu falei de Simeão. Simeão está dentro de Judá. Sim. Mas tem que passar por ele para. Não, ó, então, lembra que ele fala que Simeão será dispersado? Sim. Simeão está literalmente dentro de Judá, ao ponto que, quando é separado, Simeão está aqui, ele some, ele vira Judá. É a promessa de Jacó. Que louco, né? E onde está Dan? Do lado dos filisteus. E Dan, ele sai daqui e ele vai para uma cidadezinha por aqui assim, ó. Acho que aqui nessa região de Naftali. Então ele sai daqui e constrói e pega uma cidade por aqui. Tem uma cidade chamada Dan aqui, que curioso. Mas ele vem para cá. Não sei se é essa cidade realmente, mas ele vem para cá. Região, né? Para fugir dos filisteus. Legal, né? Uhum. Vamos continuar então? Deixa eu fechar aqui. Mas quando eles ali no Gade, se algum deles quisesse invadir pelo lado direito do Rio Jordão, né? Primeiro tinha que passar por Gade, né? Eu também. Acabou sendo ali um local de bastante batalha, né? É. Vamos lá, 21. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. Versículo 22. A gazela solta é aquela que fica feliz por causa dos seus filhotes, né? Sim. E às vezes no palavreado mais que a gente pode usar, a gente pode pensar outra coisa quando lê isso aqui, né? Mas não é bem isso, não. Na verdade, ficar feliz significa. Aqui está assim, ó. As breves observações de Jacó sobre Naftali sugerem que a tribo florescerá. Mais tarde, se estabelecem na região fértil da Alta Galileia. Viu? É coisa bonita, ela tá feliz, como uma gazela solta. Agora você não vai xingar alguém de gazela solta. Mas aí é coisa de brasileiro ficar chamando os outros de gazela. Aham, é verdade. Vamos lá, 22. José, uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte, cujo O meu fala ramo. Oi? O meu fala ramo. O meu tá árvore. Cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhes flechas. Aqui, provavelmente, é a referência a tudo que José passou, né? Os flecheiros lhe dão amargura, atirarão contra ele e o hostilizam, né? Pode ser. Aqui fala que a bênção de Jacó dada a José contrasta fortemente com aqueles imediatamente precedentes, embora similar em extensão à bênção de Judá. A bênção de José é marcada por uma série de referências a Deus. Todas as afirmações como ele protegeu e abençoou abundantemente José. A ameaça frequente da bênção sublinha a posição privilegiada que José tem entre os filhos de Jacó. As observações de Jacó sugerem que os descendentes de José desfrutarão de bênçãos que vão além das que seus antepassados, Abraão e Isaac, experimentaram. Muito bom. Então, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, pode ser de seus próprios irmãos.
Sim, referindo ao que ele passou. Arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme e seus braços fortes. Agiste para atirar pelas mãos do poderoso de Jacó. Então ele está falando do próprio Deus. Pelo nome do pastor e da rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com a bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. 5 referências a Deus, poderoso de Jacó, pelo pastor, pedra de Israel, Deus de seu pai, todo-poderoso. Que bênção especial, hein? A bênção do filho mimado. Do netinho. Do filho privilegiado. Versículo 26. A bênção de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas as bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Caraca. Então a bênção de Jacó sobre José é muito maior que de todos, né? É a bênção de um primogênito, se você parar para pensar. Depois de Judá, ele é maior, né? Não, mas ele é maior que Judá. Nessa história aqui, ele é maior que Judá. É. Judá vai se tornar maior. Porque Judá aqui, se você parar para pensar, Judá ainda tem seus erros, né? Uhum. Porque Judá foi quem vendeu José. É. Foi Judá que não entregou a filha e a Itamar teve que planejar lá a sua história para ter filhos. Então, tipo assim, Judá recebe uma bênção, mas a bênção não é sobre Judá, é sobre o futuro de Judá. Se você pegar a bênção de Judá, está falando de Jesus, está falando do futuro da tribo de Judá. Uhum. Aqui, essa bênção de José é praticamente uma bênção sobre ele. Já parou para pensar sobre isso? É a bênção do primogênito. Porque, ó, se a gente pegar lá a bênção que Isaac deu a Jacó, é muito parecida. Não tem todas essas palavras, mas é a bênção de prosperidade, de bênção de Abraão, é a bênção do Deus que serve eles, é a bênção do primogênito. É a bênção que, tipo assim, cara, Deus é com você e o que você fizer, Deus vai abençoar. Sobre você está todas as bênçãos. Olha isso. Sobre a fronte daquele que foi separado entre seus irmãos. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José. A bênção sobre o povo foi a bênção que ele deu sobre Efraim e Manassés. Essa bênção que ele está dando aqui é sobre a cabeça de José, pelo menos é o que eu tenho entendido aqui, que é a bênção do primogênito. Ó, você será tão abençoado de tal forma que os seus 2 filhos se tornarão 2 nações. Louco isso. E por último, Benjamim. Vem o caçador feroz. É um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. E se a gente parar para pensar, Benjamim, Saul é da tribo de Benjamim. O próprio Paulo, né, era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, cara, mesmo Saul perseguindo Davi do jeito que perseguiu, foi a única tribo que depois da separação de Israel e Judá ficou do lado de Judá. Então, do lado de Judá, a gente tinha a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. E eles se tornaram famosos por causa da sua força, né? Sim. E é interessante, né? Benjamim, por ser ali o filho mais novo, é o mais próximo de José, e a gente vendo aquela analogia, é o mais próximo de Jesus, os judeus convertidos, né? Que terão toda essa força também caraca, velho, olha isso, para caçar, né? E dividir o despojo.
Então, eles são aqueles que buscaram a palavra, reconheceram Jesus como Messias e vão ser aqueles que podem, então, dividir esse conhecimento com os seus irmãos. Uma pequena analogia. 28. Com esses, os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. Peraí. Você vê aqui que Moisés, ele termina dizendo que todos entrariam na Terra Prometida, mas teriam diferentes destinos, né? Uma vez que estivessem na tribo. Na verdade, ali todos entraram, né? E todos andaram, né? Sim. Porque em Josué, todos andaram, todos conquistaram. Aí depois que conquistaram praticamente 90%, Deus manda Josué parar e agora dividir as terras. Apesar que Manassés e o outro lá, Manassés, eu acho que é Manassés e Gade. Eu acho que é Manassés e Gade, que ficaram do outro lado do Jordão, eles já tinham as suas terras. Eu acho que essas duas tribos. Mas mesmo assim, os homens tiveram que ir para a batalha junto com José para conquistar o resto. Então, sim, todos os homens, eles andaram por toda a terra, como Jacó, né? Que a gente vai ver aqui, que sempre foi peregrino na sua própria terra. Mas depois cada um teve a sua terra separada, né? Cada um teve seu território. E cada território teve sua luta, seus detalhes, suas bênçãos, né? E suas dificuldades. A morte de Jacó, versículo 29. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Etita, na caverna do campo de Macpela, perto do Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Lembra que Raquel foi sepultada no caminho, né? Que ela morreu no caminho. Então ele não levou ela para lá, sepultou ela onde ela morreu ali com a morte de Benjamim. Mas Leia ou Lia, a esposa que tecnicamente Deus escolheu para dar os filhos a ele, foi sepultada junto com as matriarcas, né? Vamos colocar dessa maneira. Então ela foi tecnicamente, no fim de toda a sua luta, né? Foi honrada. Versículo 32. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hetitas. Ao acabar de dar essa instrução a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então aí a gente vê a morte de Jacó aos seus 147 anos. Interessante, né? Porque Isaac, quando ele achou que ia morrer, então ele abençoou ali, chamou Esaú para fazer a bênção. Isaac tinha por volta ali, mediante seus 100 e poucos anos, 137 anos mais ou menos. Só que Isaac ainda viveu muito ainda. Ele viveu ali quase 50 anos, 40 e poucos anos. 43 anos antes, depois da bênção. Aqui não, aqui Jacó já sentiu que realmente ia morrer quando chamou os filhos.
E aí a gente tem aqui uma passagem que ele manda dar a bênção, manda para onde quer ir, ele já descansando. Lógico, não acredito que ele acabou de falar e morreu, né? A história não vai relatar que ele passou com mais alguns dias ou mais um ano, sei lá, depois disso aqui. Mas ele já foi muito perto, né? Não tem história depois de sua morte. Depois dele achar que ia morrer, ainda tem mais coisas. Igual aconteceu com Isaac. Isaac achou que já estava perto de morrer, chama o filho para abençoar e ainda vive mais 40 anos. É que aqui no 29, acho que a gente teria que ler amanhã, porque ele vai terminar lá no 12. É a sequência, né? A gente Uhum. lê de novo amanhã, não tem problema. Vou ler de novo amanhã. Eu percebi que isso é um detalhe na Bíblia, gente, que é bem interessante. Uhum. Não se prenda a capítulos e versículos. É. Tenta entender a história e ler a história. Eu li um capítulo, por exemplo, igual a Beth acabou de falar. A gente lê um capítulo, a gente não vai continuar porque já está a hora avançada. Mas a partir do 29 começa uma outra história. Então, tipo assim, ó. E é bem interessante, a gente vai ver que embalsamaram ele e tal. É coisa de egípcio, né? É. Então, se você parar para pensar, o capítulo 49 podia muito bem ter acabado no versículo 28. Sim. E o 50 ter começado ali. Sim. Mas as pessoas que resolveram colocar versículos e capítulos, fazem essas divisões às vezes estranhas. Igual eu estava lendo com a Isabelle, eu não lembro qual que é, acho que era Gênesis 29, e tem mais ou menos, e acontece isso. É o 29. Tem um versículo no 29 que ele é dividido por um título. Então, tipo assim, é o versículo 14 de 29. Fala assim, então Labão disse, de fato, você é meu osso e minha carne. E aí eu vi o título, e como eu tô lendo com ela por títulos, porque a gente lê na hora do almoço para não ficar muito grande, eu parei. E ela não, ela tá lendo no celular dela, ela falou, mas falta uma parte, Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Aí eu falei, mas peraí, como assim? Aí que eu vi que o título tava dividindo o versículo. Confusão! Mas beleza. Então, isso é bem interessante. Uma vez eu aprendi com o Ângelo Basso, ele falou um negócio bem legal. Você quer entender realmente algumas partes das escrituras? Copia tudo e tira todos os versículos e capítulos e faz uma leitura. Como se fosse um livro, sem versículo e sem capítulo. E sem esses títulos. Lembra que no original, quase 90% desses títulos não existem. Esses títulos são apenas para nos ajudar a entender mais ou menos o que vai acontecer, mas eles não existem. A maioria dos títulos que existem está no livro de Salmos. Nos outros não tem títulos, esses títulos foram colocados depois. Então, pega e tenta fazer uma leitura como se fosse um livro, sabe? Sem versículo e sem capítulo. É igual ele fala assim, eu aprendi isso, ele estava falando sobre Mateus 24. Mateus 24 e 25 é uma pegada só. É Jesus, não tem versículo e capítulo ali. É ele no Monte Sinai ali, com seus 4 discípulos contando uma história. Não tem divisória. Preciso sair, mas eu quero falar. Pode falar. Então, aqui a gente vê por que Moisés escreveu isso, com o propósito de quê? Para a gente saber o nome das tribos, né, que havia de herdar a terra de Canaã. Você diz escrever o quê? Desculpa. Escreveu toda essa sequência, dividindo para cada um a herança, para cada um, né? A bênção? A bênção, isso. Para quem vai receber a bênção, para a gente ver que eles receberam bênçãos diferentes, mas eram um único povo. Sim. Né? E agora, 3.000 anos depois que isso foi escrito, nós podemos aprender que a veracidade da palavra de Deus, a maneira com que ela seria cumprida, ela é exata. Que Deus nos diz que podemos confiar na sua palavra, nas escrituras, né? E porque também muitas pessoas falam mal do Antigo Testamento, né? Para que eu vou ler o Antigo Testamento? Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Nos diz que o apóstolo Paulo, o Antigo Testamento é importante
para que compreendamos o novo da maneira correta. É que, na verdade, não tem como você conhecer a Cristo se você não ler a capa de capa a capa. Né? É um engano dessa geração. E aqui a gente vê no final que a morte, nós podemos sentar na cama, no último suspiro, e partir para com Deus, quer dizer, estava deitado, sentou ali, a confiança, né? Confiava tanto em Deus e parte numa paz, né? Foi muito Não, interessante. uma vez às vezes eu bato meio forte nesse negócio das pessoas que ficam falando, o Antigo Testamento não precisa ler, só o Novo já basta. Aham, Se você só ficar com o Novo, você vai ter engano. sim. Principalmente engano escatológico. Porque o cara só vai ler Apocalipse e achar que Apocalipse é aquela coisa terrível, e não Não é. tem como fazer coesão, né? Porque a história toda está aqui no É Antigo. uma só. A Sim, história é uma só. Você é. precisa ler ela do início ao Ela fim. só vai se aperfeiçoando. Não, ela vai. A gente não vai falar repetindo, porque a história vem uma história, depois vem outra mais profunda e vai indo, né? Mas é o mal dessa época, viu? É o mal dessa época. Aí ninguém quer ler. A preguiça de ler, fala, não, se eu ler só os quatro evangelhos, tá ótimo. É. Como assim? Vamos sair que já é 6:30. Como assim, né? Vamos fechar então? Vamos estar orando? Pode orar, Diego, pra gente? Por favor. Posso? Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede para este momento estarmos reunidos, ó Pai, estudando da Tua palavra, buscando entendimento, ó Pai, por isso nós sempre clamamos, ó Pai, continue derramando o Seu Santo Espírito sobre nós, para que possamos discernir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer colocar em nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra entre em nossos corações e transforme as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Paizinho, queremos pedir por aqueles que não têm tido a oportunidade de estar conosco neste momento, que o Senhor esteja de alguma forma incomodando, ó Pai, para que eles se levantem cedo. Sabemos que não é fácil, sabemos que muitas vezes a vontade de ficar na cama, ela parece ser a melhor escolha, mas não é. A melhor escolha é levantar cedo, ó Pai, fazer a leitura, estudar da Tua palavra, e que o Senhor esteja, assim, de uma certa forma, incomodando esses corações para que eles venham participar desta leitura. Se não for neste período, se não for pela manhã, que eles possam fazer durante o dia, em outros momentos, mas o importante, ó Pai, é buscar a Tua palavra sempre. Paizinho, queremos pedir pelas nossas famílias, ó Pai, por aqueles em que nossa família ainda não tiveram a oportunidade de conhecer do Teu grande amor, que o Senhor esteja nos usando como ferramenta para que eles venham a conhecê-lo, Pai. Se não for por nós, que o Senhor levante outros servos, ó Pai, para fazer essa ponte, mas que o Senhor complete a Tua obra em nossa casa, ó Pai. Que a Sua vontade seja feita sobre nós e sobre nossas famílias. Queremos clamar pelos nossos governantes, ó Pai, que o Senhor esteja levantando pessoas para assessorá-los, que o Senhor esteja modificando seus corações, enfim, que a sua vontade seja feita também sobre os nossos governantes. Queremos lembrar, ó Pai, daqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, dificuldade em sua saúde. Que o Senhor esteja, Pai, entrando com provisão, que o Senhor esteja acalmando os seus corações, ó Pai, esteja visitando também os que estão acamados, levando a cura, levando a tranquilidade,
se assim for da tua vontade, Paizinho. Queremos ainda, Pai, lembrar dos povos que estão em guerra, dos ucranianos e de todo o povo, ó Pai, de Israel, da faixa de Gaza ali, os inocentes que estão na região, que o Senhor esteja protegendo-os, que o Senhor esteja dando todo o suporte necessário, Pai. Sabemos que não há outro caminho, Pai, para que se cumpra a sua vontade, se não for dessa forma, Paizinho. Mas sabemos que muitos sofrerão e pagarão um preço, ó Pai. Que eles venham reconhecer o Senhor, que eles venham reconhecer Jesus Cristo como sendo o Messias, para que eles possam ter a salvação que somente Ti pode dar. Agradecemos, ó Pai, ser conosco no dia de hoje, nessa semana que se inicia. Esteja conosco no tempo todo, ó Pai. Fortalece. E assim que nós oramos, agradecidos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, cara. Que maravilhoso ver o cuidado de Deus e ver as bênçãos de Jacó sobre o seu povo. Que Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.